Oi, povo abençoado, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, estamos todos bem, todo mundo em paz. Graças a Deus o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, né? Estamos todo mundo bem, meu bem está trabalhando, Mili já foi para a escola, já liberei ela para a escola. Hoje eu optei fazer primeiro as coisas que eu precisava, né? E depois eu vim fazer a reflexão com vocês e pra gente ter o nosso momento, né, despreocupado. Eu precisava me desligar de alguma coisa para poder a gente vir fazer a nossa reflexão. Pedro já tá em casa, Pedro tá almoçando já, né, que já é meio-dia. Mili já foi pra escola, meio-dia e alguma coisa. Mas o propósito já foi feito, nosso propósito de jejum já foi feito, já jejuei, já apresentei a nossa saúde ao Senhor, né? Já apresentei as nossas vidas para que o Senhor venha estar nos trazendo cura, para que o Senhor venha estar visitando a nossa saúde, para que o Senhor venha estar visitando a cada um de nós de uma forma especial e conforme aquilo que nós estamos necessitando, seja qual for o propósito, o processo que você esteja passando, seja qual for a enfermidade que você esteja atravessando, que o nosso bom Pai, né, o nosso bom Deus possa estar visitando a você, visitar a você nesta tarde, neste dia com cura, com milagre, porque o Senhor, Ele não mudou, né? Ele continua o mesmo, Ele continua operando, Ele continua realizando, louvado seja Deus, milagres, porque Ele é soberano, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas, né? É o Deus que nos surpreende, é o Deus que tem poder para realizar além das nossas expectativas, além daquilo que ansiamos, aquilo que o nosso coração tem esperado. Ele é poderoso para nos surpreender e para realizar aquilo que Ele apraz. Amém? Vamos começar a nossa reflexão, né? O nosso jejum desse mês de setembro é por nossa saúde e por cura, para que o Senhor venha estar nos visitando com saúde e também trazendo cura sobre as nossas vidas, seja qual for a área que você esteja necessitando de cura, que o Senhor possa estar visitando, seja na área emocional, na área espiritual, na área física, na área psíquica, mas que o Senhor venha estar visitando a sua vida, a minha vida, e que o Senhor venha visitar a nossa saúde também, né? Trazer sobre nós saúde e cura. É esse propósito nesse mês de setembro sobre as nossas vidas. Vamos orar para iniciarmos a nossa reflexão. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero te pedir permissão para entrar na tua presença. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma manhã, te louvar por mais uma tarde, te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade, te louvar por este dia que o Senhor proporcionou, por este dia que o Senhor formou, por este dia que o Senhor nos guardou. Pai amado, porque a tua poderosa mão tem nos guardado, tem nos escondido. Continua, Senhor, a nos guardar, continua a nos esconder, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, de toda ação do mal, de toda ação do inferno. Pai, tudo aquilo que tem tentado o Senhor tocar nas nossas vidas, na nossa carne, no nosso corpo. Pai, que o Senhor venha estar neutralizando pelo poder do teu santo nome. Pai amado e querido, visita nesta manhã, Pai, cada vida. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos leitos de hospitais. Pai amado, seja qual for, Pai, a causa, seja qual for a necessidade dos teus filhos, que o Senhor possa estar visitar nesta tarde, neste dia. Pai amado, nós não conhecemos, nós não sabemos, mas o Senhor Deus que conhece, que sonda, que esquadria. Pai amado, visita nesta manhã, Pai, a cada um de uma forma especial. Visita cada leito. Pai, toma nesta manhã aqueles que estão na UTI, aqueles que estão no coma induzido, aqueles que estão no coma. Pai amado, traz a existência, sopra o sopro de vida, o fôlego de vida, repreendendo, Pai, toda a ação do mal. Pai amado, visita nossas mentes, visita o nosso corpo, visita o nosso sangue. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas, Senhor, com libertação, com salvação, com milagre, com cura. Pai amado, que o Senhor possa fazer como o Senhor fez com aquele cego de Jericó. Pai amado, que o Senhor venha estar trazendo sobre nós cura, que o Senhor venha estar nos curar, que possamos continuar clamando, Jesus, Filho de Davi. Pai amado, que possamos permanecer, Senhor, aleluia, em constante petição. Pai amado, que possamos crer que o Senhor não mudou, e que o Senhor continua a operar, que o Senhor continua a curar. Ah, Senhor amado, quantos já não tem mais essa esperança, quantos já não tem mais essa alegria, Pai, esta paz, essa convicção no coração, mas que o Senhor possa nesta manhã estar a visitar esses corações, esses que já não crê, esses que já não tem mais forças, que já não tem mais esperança. Visita-os nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar a se mover,
Que o teu Espírito Santo possa estar aí de encontro, Pai, a cada vida. Pai amado, vai visitando, vai consolando. Pai amado, a tua palavra diz que não há, Senhor, aleluia, nenhum mal que o Senhor não possa operar. A tua palavra diz que mediante a nossa fé, louvado seja o teu nome, o Senhor opera grandes coisas. Acrescenta nos nossos corações a fé. Pai amado, traz sobre nós fé. Renova as nossas forças, renova a nossa fé. Pai amado e querido, vai trabalhando, Senhor, nesta manhã. Visita aqueles que estão passando pelo processo de rádio, pelo processo de químio, pelo processo, meu Pai amado. Louvado seja Deus, de transplante. Aqueles que estão aguardando, aqueles que estão fazendo hemodiálise, vai visitando. Meu Pai, sustenta os teus filhos, ajuda-os nesse processo. Pai, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegra os corações dos teus filhos, traz alegria, traz esperança, renovando, fortalecendo, fortificando-os com a força do teu poder. Ah, Senhor amado, sabemos o quão difícil é passarmos pelo processo, Senhor, na área da enfermidade, mas em tudo há um propósito, em tudo há o teu querer, em tudo há o teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Vai visitando nesta manhã. Ó Pai, eu quero te apresentar também aqueles que estão nos leitos em suas casas, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão, Senhor, acamados. Visita nesta manhã, nesta tarde, neste dia de hoje. Pai, curando, salvando, libertando, trazendo cura, trazendo saúde para louvor do teu santo nome. Pai amado e querido, vai visitando, vai alegrando. Pai amado, vai alegrando, vai trazendo alegria aos corações. Pai, repreende toda a tristeza, todo desânimo, Senhor amado, toda falta de fé, Senhor, lança por terra, e que o Senhor venha estar a nos renovar, que o Senhor venha estar a nos fortificar, nos sustenta com a tua destra. Pai amado e querido, como o Senhor fez, Pai, com aquela mulher do fluxo de sangue, ser conosco, faz conosco, continua, Senhor, a operar grandes coisas. Pai amado, continua, Senhor, a realizar o teu propósito em cada um de nós de uma forma especial. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e cremos no poder da oração, no poder do jejum. Pai amado, cremos no poder que há no teu nome, Senhor, para salvar, para libertar e para curar. Pai amado, que nós te pedimos, nós oramos e cremos no poder da oração, cremos no poder que é em ti, Jesus, e por isso no teu nome nós oramos, por isso no teu nome nesta hora eu oro, Pai, na certeza da vitória, na certeza que o Senhor está a visitar a cada vida de uma forma especial. Pai, essa é a minha oração. Eu te louvo e te glorifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar em mim, através de mim, nesta manhã, nesta tarde. Toma minha mente, toma, Senhor, o meu subconsciente. Me direciona, amigo Espírito Santo, nesta tarde. Pai amado, guarda os meus filhos, guarda a minha família, guarda os meus. Repreende toda a retaliação contra a minha casa e contra a minha vida. Repreende, Senhor, toda a ação do mal. Repreende, Senhor, toda a seta pelo poder do teu nome. Nos esconda debaixo das tuas potentes mãos e repreenda todo o mal. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá para a nossa reflexão. Ela hoje está no livro de Lucas, no seu capítulo 18, seu versículo 35 ao 43, que fala ao cego de Jericó, né? Fala sobre este cego que ele ali continuou a clamar, Jesus, filho de Davi, né? Ele não podia ver, né? Os seus 5 sentidos, um sentido seu não era perfeito, que era a sua visão física, mas a sua audição, né, estava aguçada. Ele estava ali com a sua audição, louvado seja Deus, em perfeito estado, e ele percebeu a movimentação, ele percebeu que havia algo diferente. Aleluia, louvado seja Deus, e ele se moveu. Glória a Jesus. E ele ali se desperta, né? Ele se atenta para receber a sua cura, para receber o seu milagre. Louvado seja Deus. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno,
passando. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Aleluia. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Essa é uma palavra bastante conhecida, né? Eu estava perguntando ao Senhor, qual será a reflexão dessa semana? E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, né? A cura do cego de Jericó. Louvado seja Deus. Aqui fala dos 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Mas esse cego aqui, ele tinha um dos seus sentidos não estava perfeito, não era perfeito. E esse sentido era a sua visão, como eu comecei falando aqui. Mas a sua audição estava em perfeito estado, né? A gente percebe que quem tem algumas disfunções em uma área, outras áreas são muito melhor, né? Quem não ouve, quem não enxerga, né, ouve muito bem, e quem não ouve enxerga muito bem, né? Sempre algo assim diferente, um contraste, né? Mas aquele cego ali, ele percebeu, ele estava acostumado a estar naquele lugar, ele estava acostumado a estar ali na beira do caminho, e ele percebia que a movimentação era sempre normal, natural, né? A movimentação que se existia, que acontecia naturalmente naquele percurso, naquele caminho, naquela trajetória. Mas naquele dia ele percebeu que era algo diferente. Ele percebeu que a movimentação, que a multidão, né, que as pisadas, que a agonia era diferente, estava acontecendo algo diferente, estava acontecendo algo que não era natural, algo que chamou a sua atenção, né, a sua atenção, mas com a sua audição, porque ele era cego, ele não poderia ver, mas ele estava ali atento, ele estava ali com a sua percepção aguçada, ele estava ali, ele percebeu que algo não estava normal, algo não era natural do cotidiano, do dia a dia. E ele percebe, né, que algo está a acontecer. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Ele era cego e era mendigo, né? A sua fonte de renda, a sua fonte de vida, como ele vivia, era através de pedir. Ele era cego e era um pedinte, né? Ele era ali um mendigo, como a Bíblia fala. É o versículo 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Louvado seja Deus. Aproximação de Jesus. Vamos entrar agora no texto, né? Eu fiz um estudo e vamos agora falar sobre essa palavra. A passagem de Lucas, versículo 18, 35 a 43, relata o milagre da cura do cego de Jericó, também conhecido como Bartimeu, que com fé persistente gritou a Jesus e foi curado da cegueira, passando a segui-lo e glorificando a Deus, né? Ele era cego, né? Através ali do mover, através daquela oportunidade, através da chegada de Jesus a Jericó, ele alcançou o seu milagre. Eu não sei o que é que você está pedindo, meu irmão, que você está necessitando, qual é a área que você precisa do milagre, qual é a área que você precisa da cura, qual é a área que você precisa que o Senhor entre, que o Senhor faça, que o Senhor mova, mas que você possa fazer como esse cego de Jericó. Bartimeu, com fé persistente, gritou a Jesus e foi curado.
ele persistiu, né? Ele usou ali a sua fé. Ele não perdeu a oportunidade de clamar a Jesus. Clame a Jesus, né? Insista, persista. Aquela viúva, ela importunava aquele juiz, ela não deixou, louvado seja Deus, de perder a oportunidade. Ela importunava aquele juiz em todo o tempo, né? O juiz iníquo, se eu não me lembro, essa passagem. Ela persistia, ela precisava que a sua causa fosse sentenciada, ela precisava dar resposta, ela precisava que alguém intervesse em favor da sua causa, em favor do seu problema, da sua situação, e ela persistia. Quem poderia julgar a causa dela era aquele juiz, e ela persistia, né? Ela ia ali constantemente buscar a resposta para a sua causa, ela ia ali buscar ali a sentença para o seu problema, para a causa que estava na mão daquele juiz. E esse cego Bartimeu aqui também, ele não desistiu, ele com a sua fé, também conhecido como Bartimeu, que com fé persistente gritou a Jesus e foi curado da cegueira, passando a segui-lo. Ele persistiu gritando, ele persistiu chamando a atenção de Jesus para que ele trouxesse sobre ele a sua cura. Estamos nesse mês de setembro, nesse propósito de jejum. Louvado seja Deus, neste propósito de jejum por cura, por nossa saúde. Então vamos chamar a atenção de Jesus, né? Vamos estar persistindo, vamos estar clamando ao Senhor em todo tempo e fora de tempo. Como a palavra do Senhor diz, persistir em tempo e fora de tempo. Vamos estar orando, intercedendo, seja onde quer que estejamos, na pia, lavando a roupa, cozinhando, trazendo a memória. Senhor, eu preciso desta causa. Senhor, eu preciso desta causa. Senhor, eu preciso que o Senhor traga sobre mim esta cura, que o Senhor traga sobre mim saúde, que o Senhor traga sobre os meus cura, sobre os meus saúde. Vamos trazer, louvado seja Deus, a memória é aquilo que nos dá esperança. Vamos clamar. Se o diagnóstico do homem já foi dito, a última palavra vem do Senhor. Louvado seja Deus. Não deixe que o diagnóstico, não deixe que a palavra do homem venha bater a sua fé. Use a sua fé e clame a Jesus, porque Ele é poderoso para trazer à existência a sua cura e resolver a sua causa. Louvado seja Deus. O versículo 35. Glória a Deus. E ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo, né? A multidão ali foi algo diferente, algo que ele não estava acostumado a vivenciar. Ao aproximar-se de Jericó, Jesus passava por um cego que estava à beira do caminho e pedia esmola. Né? Ele era cego e ele pedia ali esmola. Louvado seja Deus. Mas ele percebeu que algo diferente estava acontecendo naquele ambiente. Louvado seja Deus. O versículo 36. O versículo 36 foi o que eu li agora. E ouvindo, passando a multidão, perguntou o que era aquilo. Glória a Jesus. O grito do cego. Ouvindo a multidão, o cego perguntou: o que se passa? E ao saber que era Jesus, grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita ali: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? Ele ouve falar, né, que era Jesus. Ele não sabia quem era, mas ele grita ali, ele percebe, louvado seja Deus, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele insiste, né? Ele clama ali: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia, lá no livro de Mateus, relata que foram 2 cegos, né? Lucas e Marcos revela só um cego, mas o livro de Mateus, no seu capítulo 9, seu versículo 27, diz assim: a cura de 2 cegos. Eram 2 cegos, mas quem clamou, quem persistiu em gritar, quem persistiu em chamar a atenção de Jesus foi Bartimeu, né? Ele insiste clamando a Jesus. E aí o Senhor atende a oração de Bartimeu, atende ao clamor de Bartimeu, porque o outro cego, ele não persistiu. Louvado seja Deus. E quantas das vezes nós desistimos porque o Senhor ainda não respondeu,
Porque achamos que está demorando, porque achamos que já não tem mais solução, achamos que o diagnóstico do médico, né, é o diagnóstico que bate o martelo. Não, o médico já disse que é assim, que é essa situação, que é este problema, que é esta causa. E a gente deixa de clamar, a gente deixa, louvado seja Deus, de persistir como Bartimeu, porque o outro cego a Bíblia não relata, né? Nem em Lucas e nem em Marcos, só em Mateus que fala que foram 2 cegos, porque vamos se dizer que o outro cego, ele não foi persistente como Bartimeu. Bartimeu continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e que nós possamos ter essa mesma persistência que Bartimeu, louvado seja Deus. O versículo 39 diz assim: glória a Jesus. E aos que iam passando, repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Aqui o versículo 39 diz que ele persistia, a multidão mandava que ele se calasse, mandava que ele parasse, mas ele persistia a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas tentam silenciá-lo, mas ele insiste gritando ainda mais alto a sua súplica. Ele precisava daquela cura, ele precisava daquele milagre, e ali era a sua oportunidade. Ele andava no caminho, né? A sua vida era estar sentada naquele lugar prostrado. Mas ele tinha aquela oportunidade, ele não podia perder a oportunidade. Como eu falei no devocional anterior, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus ia passar, né? E ela se moveu, ela foi buscar a sua cura, ela foi intencional. E esse cego, ele não perde a oportunidade. A multidão manda que ele se calasse, a multidão manda que ele pare, mas ele persiste, ele insiste em receber o seu milagre. E às vezes nós desistimos no meio do caminho, no meio do processo, porque estamos achando que está demorando, que está muito doloroso, que está muito pesado, que a situação está... Mas nós temos que persistir. Imagine aquele cego, quanto tempo tinha aquele homem cego, né? Na beira do caminho, prostrado, vivendo aquela situação. Mas ele não desistiu, ele persistiu. A multidão mandava que ele se calasse, a multidão repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Dizendo assim: Jesus, eu estou nessa situação. Às vezes o Senhor quer que nós declaremos a Ele como nós nos encontramos. Às vezes precisamos falar, expor, porque Ele conhece, Ele sabe. Mas às vezes nós ficamos constrangidos de falar para o nosso Pai como nos encontramos, de falar para o nosso Pai que nós pecamos, para falar ao nosso Pai que necessitamos que Ele faça algo, que Ele trabalhe em nossas vidas nessa área. Temos dificuldade de declarar ao Senhor aquilo que precisa ser moldado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, mas é necessário para que o Senhor faça, porque esse cego aqui, ele continuou clamando, ele persistiu em clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Glória a Jesus. O 40. Então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, né? O Senhor mandou que trouxesse o cego. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor mandou que trouxesse o cego. Glória a Jesus. Jesus manda que ele traga o cego e pergunta o que ele deseja. Ele responde: Senhor, que eu possa ver. Glória a Jesus. Imediatamente ele recupera a visão e começa a seguir Jesus, louvando a Deus. O Senhor manda que o chamasse, que o trouxesse a sua presença. Glória a Jesus. Aleluia. E ele declara ao Senhor que ele queria ver, que ele, né? E ele deseja. Glória a Jesus. O cego e pergunta o que ele deseja. Ele responde: Senhor, que eu possa ver. Glória a Jesus. Ele diz ao Senhor que ele queria ver.
Ele declara ao Senhor qual é a sua necessidade. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua necessidade, o que você está pedindo, o que você está esperando, mas que você possa declarar ao Senhor, que você possa dizer ao Senhor o que você deseja. Glória a Jesus. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. É necessário que nós... que venhamos declarar ao Senhor, dizer ao Senhor aquilo que nós desejamos, aquilo que estamos passando. Glória a Jesus. E esse cego aqui, ele não perdeu essa oportunidade. Imediatamente ele recupera a visão e começa a seguir. Glória a Deus. Às vezes aquilo que nós estamos passando, a dor que estamos passando, é testemunho para outras pessoas. É testemunho para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. E esse cego aqui, ó, ele recebeu a sua visão imediatamente e seguiu a Jesus. Glória a Deus. Quantas pessoas estão vendo aonde você está? Como você está? Glória a Deus. E através desse seu processo, através dessa sua dor, o Senhor, ele vai fazer grandes coisas. O Senhor vai mudar o quadro da sua vida. O Senhor vai mudar a sua situação. O Senhor vai entrar com providência. E através do que você está vivendo, glória a Jesus, as pessoas vão ver o que o Senhor fez na sua vida. Esse cego aqui, ele seguiu a Jesus. Glória a Deus. As pessoas não iam mais ver ele naquele lugar prostrado, naquele caminho prostrado, porque ele recebeu cura, ele recebeu o milagre e ele seguiu a Jesus. Aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida, louvado seja Deus. As pessoas irão ver, você irá seguir a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. E as pessoas vão ver que você não está mais naquela mesma situação, naquele mesmo estado. As pessoas, a sociedade irá ver o que o Senhor fez na sua vida e na minha vida, através do meu processo, através da minha dor, através do que eu estou passando, do que eu estou enfrentando. Vai ser testemunhos para que outras vidas também possam continuar crendo, possam crer que o Senhor, ele continua fazendo grandes coisas, ele continua operando grandes coisas através das nossas vidas. Louvado seja Deus. O versículo 43 diz assim, aleluia, deixa eu ler o 41, dizendo que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E o Senhor deu a ele a visão. O Senhor restaurou ali a visão daquele cego, né? Ele clamou, Jesus, filho de Davi, clame ao Senhor, não desista de clamar, permaneça clamando ao Senhor, mesmo que a multidão, mesmo que a situação, que você olhe para um lado, você olhe para o outro e diga, não tem jeito. Não tem como eu sair deste lugar. Não tem como ter mudança nessa situação. Eu não vejo saída para essa causa, para essa enfermidade. Eu não vejo mais aqui o que se fazer. Continue clamando. Permaneça, insista, chamando a atenção do Senhor. Insista chamando ao Senhor, a Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, o 43. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Né? A reação da multidão. Todo o povo, ao testemunhar o milagre, também louva a Deus. Eles louvaram ao Senhor através da vida daquele cego. Eles contemplaram aquilo que o Senhor fez na vida do cego. Deixe que o Senhor faça na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas contemplem aquilo que o Senhor está fazendo em você e através de você. Porque a sua dor, porque esse momento de dor que você está passando, que eu estou passando, vai glorificar o nome do Senhor, será glorificado. Pessoas irão ver, né? E todo o povo, ao testemunhar o milagre, também louvaram a Deus. As pessoas irão louvar o Senhor através da sua vida, através da sua dor, através daquilo que o Senhor transformou, da cura que o Senhor trouxe. Louvado seja Deus. Eu lembro que, eu não vou me lembrar muito bem o ano, mas foi logo no período da pandemia, acho que no segundo ou terceiro ano da pandemia, passamos por uma situação com um casal de amigos que nós temos. O esposo veio adoecer, pegou a Covid, desse pegar a Covid, né, teve outras situações e ele foi procurar um médico e tal, e ele descobriu que estava com um tumor, né, na cabeça.
E desse processo, desse tumor, começamos a orar, né? Começamos a orar, eles iam para a igreja, frequentavam a igreja, congregavam. E ali o Senhor teve o processo todo de fazer o tempo da cirurgia, e a gente começou a entrar em campanha de oração. Eu fazia orações, jejuava, o Senhor ministrou no meu coração propósito de jejum, eu fazia pela misericórdia do Senhor. E veio o dia da cirurgia, teve a cirurgia, e logo depois, né, passou o processo da cirurgia, teve outras situações. Eles desistiram, eles não persistiram como esse cego, né? Porque às vezes a gente só quer o abençoado, só queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. E é necessário que nós não venha só a Jesus pelo que Ele pode nos proporcionar, não, né? Pela questão da enfermidade, para que sejamos curados, pela questão financeira, pela questão familiar, para que o Senhor restaure. Não é só pela bênção, mas é pelo que Ele é. Pelo propósito da salvação, pelo propósito da cruz, por um propósito muito maior do que tudo isso. Louvado seja Deus. Porque esse cego aqui, louvado seja Deus, ele seguiu a Jesus. Ele recebeu o seu milagre, mas ele não voltou para aquele mesmo lugar, né? Ele entendeu que algo novo veio sobre a sua vida. Ele entendeu que ele recebeu algo novo, ele recebeu algo melhor. Ele recebeu a Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Ela recebeu paz e recebeu salvação. Este cego aqui também, ele segue a Jesus, louvado seja Deus. E nós hoje estamos desistindo. Estamos desistindo porque não está sendo da forma como nós queremos. O Senhor não está trabalhando como nós queremos que Ele trabalhe. O Senhor não está respondendo como nós queremos que Ele responda. Aleluia. E desistimos. Abandonamos o abençoador porque só queremos a bênção. O abençoador, para estarmos com o abençoador, é muito mais. Requer muito mais de nós. A renúncia, louvado seja Deus, a entrega. E muitas das vezes nós não queremos nem renunciar, nem nos entregar. Não queremos sermos moldados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, para que o milagre, né, aconteça em nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O que essa passagem nos ensina? Fé e persistência. A insistência do cego e sua fé são cruciais para receber a cura. A fé, louvado seja Deus, e a persistência é crucial. Ele teve fé e persistência. Ele persistiu em clamar: Jesus, filho de Davi. A multidão mandava que ele se calasse. Ele clamava mais alto: Jesus, filho, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Clame mais alto. Não deixe que as outras vozes silenciem a sua. Deixe que a sua voz sobressaia. Deixe que o seu clamor chegue aos ouvidos do Mestre. Louvado seja Deus. Não deixe que as outras vozes calem a sua voz. Grite mais alto para que o Mestre possa te ouvir e te atender, como ele atendeu o cego de Jericó. Louvado seja Deus. Não desistir. Mesmo diante da oposição das pessoas, ele não desistiu. Ele não desistiu do seu clamor a Jesus. Não desista de clamar. Permaneça clamando ao Senhor. Seja qual for o propósito, seja qual for o barulho, o que for que esteja tentando calar, silenciar sua voz, clame mais alto, porque ele não desistiu. Gratidão e seguimento. Após ser curado, o cego não apenas vê, mas passa a seguir Jesus e a glorificar a Deus. Gratidão, né? Ele foi grato ao Senhor. Ele foi grato ao Senhor e ele seguiu ao Senhor pelo caminho. Glória a Deus. E quantas das vezes nós recebemos a bênção, né? Nós recebemos aquilo que o Senhor faz e nós desistimos. E nós o abandonamos. Porque às vezes não foi como eu queria, né? O Senhor trouxe a resposta de vitória. O Senhor trabalhou, mas não era aquilo que eu queria.
Não era bem daquela forma que eu queria. Eu já tinha idealizado diferente. Mas era assim que eu queria, Senhor, e o Senhor fez dessa forma. E a gente abandona, né? A gente fugiu o versículo. Nos apostatamos da fé, porque não era aquilo que eu queria. Não foi exatamente dessa forma que eu queria que o Senhor fizesse, que o Senhor operasse. E a gente desiste. Mas esse cego aqui de Jericó, ele persistiu. Ele foi grato ao Senhor e o seguiu pelo caminho. Louvado seja Deus. E através da vida do cego, o nome do Senhor foi glorificado, porque o povo, né, ali viu que o Senhor tinha operado e eles louvaram a Deus. Eles louvaram ao Senhor pelo milagre que foi feito na vida daquele cego de Jericó. Amém? Essa foi a nossa reflexão. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, ao meu coração também, mais uma vez, através dessa poderosa palavra. Essa foi a nossa reflexão dessa semana, né? Que está lá no livro de Lucas, seu capítulo 18, seu versículo 35 ao versículo 43. Amém? Vamos agradecer ao Senhor em oração por tudo que Ele tem feito, por essa palavra, por este momento de devocional. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero Te louvar, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero Te exaltar, Senhor, por tudo. Eu quero Te pedir, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, que esta palavra possa falar fortemente a cada vida e a cada coração. Senhor, muito obrigado, amigo Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor me direcionou. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Senhor, falou, Pai, fortemente ao meu coração. E eu creio, Pai, que através dessa reflexão, através desse vídeo, vidas também serão alcançadas, vidas também, Senhor, alcançará, Pai, esta cura como este cego de Jericó. Pai amado, nos ajuda a nos achegarmos ao Senhor. Senhor, nos ajuda a não nos afastarmos de Ti. Pai, repreende todo mal, silencia todas as vozes contrárias, silencia, Senhor, todos aqueles que têm tentado nos calar. Pai amado, neutraliza, Pai, toda ação do mal. Senhor amado, toda barreira caia por terra. Pai amado, aquilo que diz contrário àquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai, vai lançando por terra pelo poder do Teu nome. Senhor, nos ajuda a vencermos o dia mal, nos ajuda a vencermos, Senhor, nas adversidades. Pai amado e querido, aquele homem estava ali sentado, prostrado, mas ele recebeu um comando, ele recebeu, Senhor, um milagre. Pai amado, e ele não permaneceu mais naquela situação. Pai amado, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Pai amado, porque ele recebeu a cura. Pai amado, que possamos receber a cura e que possamos ter um coração grato. Nos ensina a termos um coração grato. Nos ensina a sermos gratos ao Senhor pelo que o Senhor é. Pai amado, continua nos ajudando no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Espírito Santo que fala conosco através desta palavra, fala conosco através deste vídeo, através desta reflexão. Pai amado, é que eu Te peço, Te louvo e Te glorifico. Nos guarda, Senhor, em Ti, e que este propósito, Pai, desse mês de setembro, venha alcançar vidas com saúde, venha alcançar vidas com cura. Pai, é porque eu creio que o Senhor Deus que ainda opera, o Senhor Deus que ressuscita, o Senhor Deus que cura o câncer, o Senhor Deus que cura a AIDS, o Senhor Deus que cura, Pai, seja qual for o diagnóstico, o Senhor é o Deus que cura. Pai, o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que opera sem deixar cicatrizes, porque a Tua palavra diz que faríamos obras maiores que a que o Senhor fez. Nos dá autoridade, Senhor, nos usa como instrumento nesta terra, nos usa como atalaia. Pai, nos prepara, Senhor, para este tempo, nos usa, Senhor, como o Senhor queira. Pai, é que eu Te peço, Te louvo e Te glorifico. Guarda as vidas, guarda as famílias, visita os lares, restaura casamentos, restaura lares. Pai, visita nesta tarde, neste dia. É que eu Te peço, Te louvo e Te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra e por essa reflexão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a você, sua casa e sua família com todas as sortes de bênçãos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e a paz do Senhor.